Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, mais uma entrevista hoje como a gente sempre costuma fazer na sexta-feira. Eu sou o Moacir Pereira e novamente aqui com a nossa advogada, a doutora Ana Paula Brito. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que isso, eu que agradeço sempre. Para estar aqui esclarecendo mais um assunto conosco. Vamos lá? Bem pessoal, hoje então nós estamos aí vivendo um momento histórico, vamos dizer assim, no Brasil, né? Que é a eleição de um novo presidente, que está bastante conturbada a situação, a gente não sabe ainda exatamente como vão ficar as coisas, mas até agora o que a gente tem de fato, né, é um novo presidente eleito que deve assumir aí em 2023. E para isso então a gente vai conversar com a doutora aqui para saber a respeito das aposentadorias, dos processos de aposentadorias que estão rolando aí no STF, o sistema de repercussão geral. Projeto de lei que está aí, doutora, no Senado Federal, que a gente tem conversado bastante aqui no canal. A pergunta é a seguinte: em relação à reforma da Previdência, que já é consumado aí, constitucional, né? Sim. O novo presidente que deve assumir a partir de 2023, independentemente de ideologia política, que aqui a gente deixa vocês sempre livres, né, os nossos seguidores, com certeza, para discutir política, mas nós aqui fazemos um trabalho sério e imparcial e longe das emoções, né, doutor? Sim, sempre tentando ser racional aqui. Tentando ser racional. Para poder levar a informação para todos vocês, independente do credo, da ideologia política, enfim, tudo mais. Exato, exatamente. Doutora, a pergunta é a seguinte: o que o presidente da República ele pode fazer? Ele pode ter algum decreto, algum ato dele que modifique alguma coisa daquilo que já está estabelecido? Olha, Moacir, a gente dizer que não pode seria mentira, né? Eu acredito que não haverá. Tá? Não tem para se alterar uma lei, né? Tem que ser apresentado um projeto de lei, passar na Câmara do Senado, na Câmara dos Deputados, no Senado, e aí sim isso vira lei. A gente vê, como você bem já me falou, né? Nós vamos falar sobre um projeto de lei que está lá para ser aprovado. Há quanto tempo que está lá? Desde 2019. Então eu acho muito difícil, porque assim, na verdade, a reforma da Previdência, ela foi aprovada no governo atual, mas ela já vinha em pauta há algum tempo, né? Ela veio tanto por aspectos econômicos, uma necessidade que surgiu, quanto pelo fato de que a população vive mais. Então, se a população vive mais e se aposenta ainda, né, com a idade de quando vivia menos, digamos assim, para trocar em miúdos, isso causa um rombo nos cofres públicos. E a necessidade os benefícios serão muito mais longos, muito mais extensos. E aí havia já a necessidade, assim como se fala em reforma tributária, havia-se já a necessidade de que isso fosse readequado, né? Então as aposentadorias elas foram readequadas com a reforma da Previdência. Ou seja, com o momento econômico que o país vive, com a necessidade de se fazer uma reforma. Exatamente, então, né? Exatamente. Então eu acredito, aí fica bem claro, é a minha opinião, eu acredito que o novo presidente, eleito, ele não vai decretar nada para mudar a reforma da Previdência. Acho que tudo continua como está. Ok. Antes de irmos aí para a segunda pergunta, doutora, eu quero dizer para você que ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreve aí no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado na lei para você. Com certeza. Como é o caso de hoje, através das nossas entrevistas com quem conhece do direito aí, né? Doutora, quanto aos temas de repercussão geral agora que a gente tem parado, pode haver alguma mudança também ou não? Olha, difícil, né? Eu acredito que exista a possibilidade, talvez, de haver alteração no quadro de ministros. Com o novo presidente, ele pode nomear outros ministros. Então, o que nós temos hoje de ideia de
de votos, tal ministro talvez seja mais tendencioso a X ou a Y, com a nomeação de novos ministros, a gente fica no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Existe a possibilidade de nomear novos, assim como existe a possibilidade de manter quem está lá. Já está lá. Então, essa é uma pergunta que não dá pra gente responder ainda. Fica difícil. Fica difícil porque a gente não sabe qual vai ser o nosso quadro de ministros. Ainda eu quero instigar a senhora mais um pouco, doutora, em relação a isso. O ministro, um jurista, um homem ali que decide, certo. Você falou em tendências assim políticas. Uhum. É correto isso? Por exemplo, um presidente nomeia um ministro que ele vai defender aquele presidente. Não é a ideia, né? Não era pra ser dessa pode forma. Isso? Nós vivemos tempos em que pode tudo, né? Nós temos não visto pode, aí, mas nós temos visto aí, mas pode. É complicado. Inclusive a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala hoje, né? A gente já está sentindo aí um pouquinho de censura. Os ministros, na verdade, eles são nomeados pelo notório saber jurídico, pelo serviço já desempenhado e não para defender ideologia política. Esse seria o caminho correto, teoricamente falando? Teoricamente é isso, né? Os ministros estão lá para garantir a imparcialidade e aplicabilidade da lei. O que nós temos visto é exatamente o contrário, né? Acaba acontecendo coisas que não estão, vamos dizer assim, dentro... Não estão legalmente amparadas. Com base legal, não existe, né? Exato. Quer dizer, existe alguma coisa que a gente vê, alguns atos... Sim, repente... a gente não pode generalizar também, né? Certo. Nós temos várias decisões acertadas, né, dos nossos ministros do STF, mas nos últimos meses aí, talvez eles tenham deixado a imparcialidade um pouco de lado. Ok. Com relação ao projeto de lei 245, que a gente comentou já aqui no início do vídeo, certo. E que também está nesse contexto, vamos dizer assim, político aí, né? Uhum. Porque aí é mais político ainda, porque está parado lá no Senado Federal. Sim. Tivemos aí, vamos ter uma renovação do Senado e também da Câmara Federal, né, dos deputados. Sim. Onde esse projeto deve passar, depois que sai do Senado, pelo que a gente tem acompanhado, deve passar pela Câmara também. Sim. E o que a gente sabe até o momento, que existe aí uma questão de deputados eleitos, que uma grande maioria que eram do presidente atual e que pode não ser do presidente que virá. Ou seja, o próximo presidente ele vai ter dificuldade, pelo que a gente tem sentido e tem estudado até o momento, né? De que ele vai ter minoria. Em tendo minoria, como é que fica o projeto de lei dessa situação? Ou seja, o deputado, o senador, ele vai ter uma tendência de recusar um determinado projeto, porque aquele projeto o governo defende, ou vice-versa. Como é que fica? Olha, a gente não consegue prever, né, a atitude das pessoas. Mas quando a gente fala em uma bancada de direita, por exemplo, como a que foi eleita agora, nós temos maioria no Senado e na Câmara dos Deputados de políticos de direita. O que eu entendo, tá? Isso eu falo como cidadã e não como advogada. O que eu entendo é que eles vão ser oposição aos projetos que prejudiquem a economia do país e que não tragam reais benefícios aos cidadãos. Ao cidadão, ao trabalhador. Exatamente. Eu não vejo... Exatamente isso que eu queria saber, doutora. Eu não vejo a possibilidade de políticos que defendem a direita, por exemplo, irem contra seus ideais, né? Eles não vão, por exemplo, não vão deixar passar projetos de lei que destinem dinheiro sem
Ser uma motivação assim, real, que possa ajudar o trabalhador, o cidadão. Como a gente tem o caso do orçamento secreto, né, que foi aprovado na sua maioria pelo partido do presidente eleito aí no dia 30. E eu acredito que isso não vai passar, né? Agora, quando a gente fala de direito do trabalhador, né, o reconhecimento de um direito que já está claro, já é notório, não vejo risco de alguém não vejo que eles criaram um obstáculo para isso, não. Dificultar, né? O que eu espero como cidadã, como eleitora, é que a nova bancada seja mais eficiente do que a bancada atual. Espero, porque o nosso país precisa andar. Com certeza. E o nosso país só anda se eles assinarem o que eles precisam assinar. Eu vejo em 2 pontos também, tanto na aprovação de projetos que vão beneficiar, que vão fazer justiça para o trabalhador, para o aposentado, mas também na própria celeridade dos processos, né? Com certeza, com certeza. Quer dizer, colocar em pauta, votar e já passar de uma vamos dizer assim, de um setor lá do Senado ou da Câmara para outro, né? Existem as comissões julgadoras, né? Aí trava numa comissão, vai para outra, vai para outra. É inadmissível a demora da aprovação dos projetos. Cara, o país retrocede. Sim, com certeza. Bom, como vocês podem ver, pessoal, hoje, eu não diria assim uma entrevista, doutora, é mais um bate-papo que a gente está tendo, com né? certeza. Em relação à situação atual do país, porque é o momento que nós estamos vivendo, então eu quis trazer esse tema aqui, embora a gente, volto a reforçar, a gente disse no início que a gente deixa vocês livres, nós aqui tentamos ser imparciais, sim, mas a gente não pode deixar de falar de política porque é uma coisa que nós precisamos. Né? Exatamente. Tudo está relacionado. Tudo está relacionado com a política. Exatamente. Nós dependemos da política e sim, temos que estar discutindo, trazendo essas informações aí para vocês com a sabedoria e o conhecimento da doutora Ana, para que a gente consiga aí ter uma noção do futuro e dos nossos projetos, daquilo que a gente quer que seja aprovado para você, trabalhador, para você aposentado. Com certeza. A nossa luta é para que os seus direitos sejam resguardados, sempre, trazendo informação, e nós da classe jurídica lutando efetivamente pelos direitos de vocês. Esperamos que consigamos assim, que não tenhamos mais tanta dificuldade, né, para conseguir uma aposentadoria. Sim. Que tem demorado muito. Esperamos. Ô, doutora, mais alguma coisa que queira comentar? Não, eu acho que basicamente isso? Basicamente isso, né? Resumindo, provavelmente o presidente não vai fazer nada, não vai dar nenhuma canetada. Não vai ter nada que prejudique o trabalhador. Não. Coisa deve melhorar, esperamos, né? Esperamos. Bem, então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês que continuaram conosco até aqui nesse vídeo. Meu muito obrigado. E quero reforçar mais uma vez aí a respeito do nosso clube de membros, né, doutor? Isso. Que nós temos aqui no canal Aposentado de Fato. E você fazendo parte desse clube, você terá vários benefícios, além de você estar apoiando um projeto do bem que leva informação de qualidade, conteúdo de qualidade gratuito a todas as pessoas que precisam desse tipo de informação. Sim. Sendo membro do clube, você terá também alguns benefícios, inclusive desconto em serviços previdenciários com a doutora Ana Paula. Então, se não conhece o nosso clube ainda, clica no link aqui abaixo, tem um videozinho curto, onde nós explicamos quais são esses benefícios e como você pode participar do clube de membros. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Obrigado, doutora. Obrigada, Moacir.